Estamos ainda no Salmo número 1. Como eu falei para vocês, o livro dos Salmos é o livro mais extenso da Bíblia, tem 150 salmos divididos em 5 sessões. Semelhantemente ao Pentateuco, 5 sessões. E são salmos, né? E os salmos são poemas, são composições poéticas. E é fundamental que nesses dias nós voltemos a meditar no livro dos Salmos. Amém? Amém? E desde pequena, minha mãe, sem saber dessas coisas, me ensinou muitos dos salmos. Por exemplo, o Salmo número 2 fala sobre a volta de Jesus. O Salmo número 1, que é o que a gente vai falar hoje, como eu já falei aqui, ele não é só o número 1 ordinariamente. É quase que um consenso geral entre os teólogos. O Salmo número 1, ele é uma espécie de síntese de todos os salmos. Ele é a base para que a gente possa fluir nos salmos de forma leve e eficaz. É fundamental que leiamos e meditemos no Salmo número 1. E eu te encorajo a decorar o Salmo número 1. Pelo menos os 6 primeiros versículos, que é a porção que eu tenho decorada. Aliás, o Salmo número 1 são 6 versículos. Mas pelo menos os 3 primeiros versículos, que é a porção que eu uso mais, né? Eu tenho todo ele decorado, mas eu uso mais os 3 primeiros versículos, que é o que a gente tem falado nesses dias. Então, um resumo do Salmo número 1 é que ele fala sobre 2 caminhos. Você pode repetir comigo? 2 caminhos. O caminho do ímpio e o caminho do justo. Você pode repetir: o caminho do ímpio, o caminho do que pratica a impiedade e o caminho do homem piedoso. Amém? E a minha esposa liberou uma expressão aqui, dentre tudo que ela falou, e a expressão que ela liberou atingiu meu coração para a gente dar ponto de partida nessa manhã. Ela falou que esses são dias que Deus está corrigindo a nossa rota. Então a gente precisa entender isso. Deus está nos dando a chance de corrigirmos a nossa rota. Aliás, a Escritura diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. A Escritura diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E você sabe que a palavra misericórdia é a junção de 2 palavras, miséria e cardia. Ou seja, fala de um sentimento de compaixão pela miséria alheia. Quem está comigo até aí? Então você precisa viver a vida em nome de Jesus com a consciência de que todo dia pode ser novo. Amém, irmão? Em nome de Jesus, dá um amém melhor aí, só para me animar. Eu estou precisando do seu amém agora. Você precisa dormir e acordar com a consciência de que cada dia pode ser um dia novo. Quem vai fazer esse dia novo é você. Você não vai produzir um dia novo. Você vai entrar naquilo que já é promessa do Senhor, se apropriar disso para aquele dia. Você quer ver uma forma da gente fazer o dia novo? Romanos 12. Não tomem, não se amoldem à forma desse século, ou desse mundo, do sistema desse mundo, mas se transformem, mudem a vossa forma, renovando a mente. Então, como eu renovo, como eu não tomo a forma do mundo? Quando eu mudo a minha forma. Sabe aquela coisa de, enquanto estão tentando me achar, eu estou mudando de forma. Está entendendo isso? Como estão comigo nessa manhã? É por isso que a Bíblia diz que o homem espiritual, ele discerne todas as coisas, mas não é discernido por ninguém. Quando pensarem que você está indo, você está voltando. Quando pensarem que você está voltando, você está indo. É igual um irmão brincou essa semana, um pastor da nossa equipe com o outro, falou assim: enquanto você está vindo com a gripe, eu já voltei com o Naldecon, meu irmão. Enquanto o cara está, meu Deus, Covid de novo, irmão, você nem sabe que eu não estou falando de mim, que eu caí e já levantei. Um dia eu já estava de pé, né, Rafael? Ele está, meu Deus, voltou. Não, irmão, muda aqui. Ninguém tá ignorando, teoricamente, né? Hoje a gente não sabe mais o que é, enfim, mas o que a gente precisa mudar é aqui, ó. Enquanto o mundo quer te dar uma forma, ele nunca vai te alcançar, porque você está em constante mutação. Por que em constante mutação? Porque você está em constante renovação de mente pela palavra. Não, cara, esse aleluia foi ruim, de verdade.
Você deveria entender, meu irmão, que a forma de você romper com laços invisíveis é mudar, renovar a mente todos os dias com a palavra. Isso vai fazer que nem você se reconheça. Você vai olhar no espelho e falar assim: cara, esse cara não sou eu não. Ontem eu estava meio assim, agora eu já estou assim, ó, de novo. Claro, você está renovando a mente pela palavra. Então você está mudando a forma, dilatando a estrutura para viver o novo de Deus a cada dia, crendo que a misericórdia do Senhor, ou as misericórdias no plural, se renovaram agora, nessa manhã. Por que você está vivendo ancorado na morte, se nessa manhã Ele está propondo vida? Me ajuda, irmão, em nome de Jesus. Me ajuda a crer no que Ele disse. Me ajuda a crer no que Ele falou em Lucas 24. Ele, desde Moisés, ele estava se anunciando na Escritura. Desde Moisés, ele está dizendo: olha eu aqui no Pentateuco, olha eu aqui nos Salmos, olha eu aqui. Sabe o que Jesus está fazendo nesses dias, enquanto a gente está chorando, esperando uma salvação? Ele está dizendo: eu estou vivo, olha eu aqui. Olha eu aqui na sua história, olha eu aqui na história dos seus pais, olha eu aqui na história dos seus filhos, olha eu aqui enquanto você está correndo para Emaús. Tem só um pulinho em Lucas 24. Está correndo para Emaús, porque sua mente está confusa. Eu estou com você, velho. Quantos estão comigo aqui nessa manhã? Então vamos para o Salmo número 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, é isso que a gente precisa nesses dias, para poder então recomeçar, ou acelerar, ou entrar numa nova dimensão com o Senhor. Entender que o Salmo número 1, ele didaticamente, ele nos aponta 3 pontos em algumas situações que eu vou te falar aqui. Ele é muito didático. Então a bancarrota da minha e da tua vida está quando eu ando me aconselhando ou ouvindo sugestões de ímpios. Homens que não praticam a piedade porque não conhecem o Senhor. O próximo passo que eu dou para trás é me deter no caminho dos pecadores. E o próximo passo que eu dou para trás é me assentar na roda dos escarnecedores. Então olha aqui, 3 atitudes que falam de regredir. Primeiro, você pode repetir comigo? Andar segundo o conselho. Diga comigo: andar segundo o conselho. Se eu acho que posso emprestar o meu ouvido para gente que pratica impiedade, homens que não conhecem a Cristo. Ah, pastor, porque eu quero salvar o meu amigo assim, quero salvar o meu amigo acolá. Irmão, um cego não guia outro. Salva-te a ti mesmo. Salva-te a ti mesmo. Assim que eu me converti, eu falei: Senhor, vou comprar uma van, uma Kombi, um carro de 7 lugares, e vou passar no meu condomínio lá, vou catar todo mundo para a igreja. Ele falou: nem salvo você está ainda, salva-te a ti mesmo. Um dia eu evidencio o que eu quiser a partir da sua vida. Para de querer ser o salvador da pátria. Porque a gente entra numa às vezes de querer ser o salvador da pátria. A gente nem se salvou ainda, está cheio de mazela na vida. Entra no altar de Deus, deixa Deus tratar a tua vida, deixa Deus curar o teu coração. Na hora certa, Ele é que vai te manifestar. Quando você nos ouvir aqui, eu não falo muito, nunca falei muito sobre isso, mas se você nos ouvir falando sobre chamado e vocação, você vai entender. Chamado é o arqueiro puxando a flecha para o peito. Vocação é quando Ele quer, na hora que Ele quiser, Ele lança. Eu sempre entro em Moisés. Moisés tentou cumprir vocação sem chamado, se tornou assassino. E assim acontece com a gente. A gente quer cumprir vocação sem chamado. A gente quer cumprir vocação por instinto. Era legítimo o que Moisés carregava, mas ele estava no tempo certo e ele mesmo se comissionou para tal tragédia. Talvez, irmão, o que você carrega é genuíno, mas você quer se comissionar, você quer fazer do seu jeito. Você está se movendo por um instinto. Você pode ir de um extremo ao outro tentando viver pelo instinto. Moisés, o libertador, se tornou um assassino. Olha que tragédia. E falar assim é simplista demais. Para pensar, irmão. Agora, quando Deus o chamou em Êxodo 3, agora não era mais instinto. Agora era chamado. Agora era a voz. A voz não deu opção para ele. A voz disse: eu ouvi o clamor do meu povo, eu vi como seus exatores estão fazendo,
estão oprimindo eles, eu desci a fim de livrá-los, eu estou chamando você, Moisés. Agora é o tempo e eu é que estou comissionando. Eu te autorizo. Porque a gente vive, irmão, numa confusão tão grande que tem um monte de desautorizado querendo autorizar as pessoas. Quem te enviou? Como diz na gíria da rapaziada. Não jogou em lugar nenhum, irmão. Não jogou em lugar nenhum. Aí, num primeiro momento, parece tudo tranquilo, tudo bem. Mas um ano passa, 2, 3, 5, aí tragédia sobre tragédia. Aí o cara diz, o inimigo está furioso. Tá não, irmão. Foi querer cumprir vocação sem chamado. Quis se promover. Não era nem maldade, não. Era até uma boa vontade. Nossos filhos, às vezes, têm boa vontade, né? Às vezes, meu filho, pai, o pneu do carro estourou, furou. Pai, eu vou trocar. Ele não sabe, nem eu sei trocar direito, nem eu sei, mas não gosto. O moleque não sabe nem. Então, por muitas vezes a gente está assim com Deus. Deus, deixa que eu te ajudo. Fala, filho, peraí, deixa eu te ensinar primeiro. No tempo certo você vai aprender a trocar pneu. Então, os nossos filhos são assim, pequenos, eles têm boa vontade, mas ainda não está na hora deles fazerem. Quem está comigo? Então, vamos voltar para o Salmo número 1. Então, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então, eu penso que posso ouvir o que eu quiser. Eu penso que posso me relacionar com quem eu quiser, porque eu sou o crentão das galáxias, o salvador da pátria. Ou cara do avivamento. E aí vou ponderando o que eu ouço. Não estou dizendo que você tenha, ou que eu tenha que ser, ou deva ser uma pessoa intransigente, que não ouve o que as pessoas estão falando, mas a nível daquilo se tornar conselho, cuidado, irmão. Você está ouvindo conselho de quem? Já te falei. Quais são os vídeos que você assiste? Está com a mente. Hoje de manhã eu acordei mais cedo e falei, Deus, agora eu vou para o meu exercício. Qual vai ser o meu exercício? Orar em línguas, levantar as mãos e te adorar, para que a minha mente seja lavada de tantos pensamentos, que inclusive de madrugada quiseram assaltar o meu sono. Não sei se você entendeu, cara. Você dorme com a cabeça cheia, acorda com a cabeça cheia. Está achando que você é os seus pensamentos. Mas Deus está nos ensinando a darmos primícias. Como? Acorda de manhã, não acorda, vai para a sala, ainda que os pensamentos estejam ali te assediando. Deita no sofá. Acredita em mim. Nos primeiros segundos você vai falar, eu sou um palhaço, não é possível. É o inimigo que vai querer fazer você acreditar que você é. Porque o inimigo, ele não mente, você é um palhaço. Ele fala como se fosse você mesmo. Ele fala sempre na primeira pessoa, eu sou um palhaço. É pensamento do inimigo. Ele quer te enganar o tempo todo. Ele é o mestre das negociatas, o senhor das ilusões. Ele tentou com Jesus, num tempo de cansaço de Jesus, de fome de Jesus. Você acha que ele não vai tentar com você só porque é seu olho azul? Então, como você faz de manhã? Deita no sofá e diz, aí você vai falar, agora eu estou ficando mais confuso, porque eu tenho um monte de pensamento, mas o que eu estou orando eu não entendo. Não, você está no caminho certo, porque a Bíblia diz que quem fala em línguas, ou quem ora em línguas, não fala a homens. Ah, pastor, eu não falo a homens. Mas não tem ninguém do meu lado, pastor. Então eu sei que eu não falo a homens, estou falando com Deus, né? Não. Deixa eu te ajudar. Você não fala com quem está do seu lado, e tampouco com você mesmo. Quando você ora em línguas, você não precisa nem entender o que você está orando. Não, eu sei que você não entendeu, a gente vai precisar conversar um pouco mais sobre isso um dia. Qual é o momento em que eu começo a entrar no lugar em Deus? Quando eu começo a orar em línguas no Espírito e a minha mente não está entendendo o que eu estou orando. Essa é a oração eficaz em línguas. A minha mente não está entendendo, mas o meu espírito já está jubilando, eu já começo a chorar. E quando se você perceber, você vai perceber que a tua mente já não tem mais pensamentos de peso, pensamentos infrutíferos. Você vai orando em línguas, chega num determinado momento, enquanto você está ali, a sua mente começa a capturar os pensamentos do céu. Aí você começa a cantar cânticos espirituais. Você começa a cantar sobre coisas eternas. Aí a tua mente começa a se lembrar da eternidade. Tem uma canção, se eu não me engano, daquela menina Tamires Garcia, que é uma menina de Deus pra caramba, que ela fala sobre saudade da eternidade. Levante as suas mãos, deixa eu te falar sobre isso. Irmão, em nome de Jesus, não esqueça nunca, você foi eleito nele antes da fundação do mundo. Sabe o que quer dizer? Você já existia em Deus. Cara, pastor, mas eu não entendo. Por favor, irmão, pega no teu espírito. Vou te explicar, antes dos meus filhos nascerem, eles não existiam.
mas nós já tínhamos até o nome deles. E a gente sonhava como vai ser a Rebeca. E a gente ficava, como ela vai ser? Depois do Pedro, a gente já sabia o nome, porque Deus nos falou sobre o nome deles. O que você quer dizer? Você já existiu em Deus. Acredita em mim, irmão. Acredita em mim. Ele já esperava o dia em que pudesse te liberar no ventre da sua mãe. Nós fomos eleitos nele antes da fundação do mundo. Então tudo que é da tua terra natal está vivo no teu coração. Irmão, por favor, eu estou falando sobre o Salmo número 1, mas vamos pensar aqui quando eu falo sobre chamado. Pensa Jesus chamando os discípulos. Como é que Mateus larga a coletoria e corre atrás de Jesus? Como pode? Como pode Pedro, um profissional da pesca, largar tudo e seguir Jesus? Como pode? Como pode Moisés, naquela condição, se render à voz e ir caminhar com o Senhor? Como pode? Sabe por que pode? Eu vou te dizer. Porque era aquela parada meio que da voz intrauterina, sabe? Tipo assim, peraí, eu conheço essa voz. Eu conheço essa voz. Essa voz me é familiar. É quando o filho rompe a madre e de alguma forma ele interage com o pai. Quando o pai começa a falar com ele, desde os primeiros dias ele interage. É como se o filho estivesse dizendo, eu estou reconhecendo a tua voz, pai. Eu estava dentro da mamãe, você conversava comigo. E agora que eu saí, você continua, eu conheço a tua voz. Eu não tinha te visto, mas eu já conhecia a tua voz. Em nome de Jesus, levanta a sua mão. Você foi eleito nele antes da fundação do mundo, acredita em mim. É por isso que quando você ouve a voz dele, teu coração é capturado. E parece que o mundo perde sabor, perde sentido, porque a voz dele começa a te guiar. Foi isso que aconteceu com Mateus na coletoria, quando ele chamou Mateus. Foi isso que aconteceu com Pedro, quando ele chamou Pedro. Foi isso que aconteceu com Moisés. Essa é a voz que a minha alma tanto anelava ouvir. É a voz do meu Pai. Ei! É por isso que o inimigo quer que você ouça conselho de ímpios. É por isso que o inimigo quer que você encha a sua mente de pensamentos de ímpios. E aí os maravilhosos conselhos dele, você não vai conseguir ouvir. Não se esqueça, Isaías 9. Ele é maravilhoso conselheiro. Levante as suas mãos e adore ao maravilhoso conselheiro. Eu quero declarar que se você acordar com a mente cheia, vai para a tua sala e diz, maravilhoso conselheiro, eu assumo, a minha mente está cheia, boleto demais essa semana. E ele vai dizer, deixa eu te dar conselhos maravilhosos, deixa eu dizer o quanto eu te amo. Vamos deixar essa coisa de pagar conta para daqui a pouco eu falo com você. Mas deixa eu falar do meu amor por você. Deixa eu falar o quanto eu sonhei com esse dia em que você pudesse me chamar de pai. Ei, na sala da casa, da família que eu te dei condições de construir, cara. Ei, o inimigo quer que você olhe para coisas e o Senhor está dizendo, olha para a construção, olha para a família que eu te dei, olha, é como eu sempre falo daquela mulher, aquela viúva. Ela disse para o profeta, ei, o meu marido morreu. Você sabe que ele temia o Senhor, estão aí os credores à porta, eles vão levar os meus filhos. E o profeta falou, o que você tem em casa? O que você tem? Eu não tenho em casa senão um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Eu não vou nem falar da farinha e do azeite, só vou dizer que ela diz, estão aí os meus 2 filhos e eu tenho em casa. Levante as suas mãos. Você tem casa? Você tem filhos? Então levante as suas mãos e diga, Deus, eu quero todas as manhãs te ouvir. Eu quero te ouvir por causa deles. Eu quero te ouvir por causa da minha família. Eu quero te ouvir porque eu era um menino jogado, deixado de lado, mas o Senhor tem me levantado como homem, como pai. Era menina desprezada, largada de lado, chamada disso e daquilo outro, mas tu tens me levantado nesses dias com amor, e por amor a ti. Então por favor, Senhor, fala que a tua serva ouve. Fala. É por isso que o inimigo quer que você se entule de informações que vão te travar no presente ou te arrastar para o passado. Mas o Senhor está dizendo, todas as manhãs eu quero te dar os meus conselhos. Eu quero falar ao teu ouvido. Quero incendiar teu coração. Quero te ensinar uma nova canção. Canção dos lugares altos. Canção de quem voa bem alto.
acima dos medos. Quero te ensinar uma nova canção. Abra os seus braços como asas então, e voe. Aleluia, adore ao Senhor nessa manhã, cara. Existe graça de Jesus nesse lugar. Existe graça de Jesus nesse lugar. Bem-aventurado o homem que não está entulhando a sua mente, que não está colocando seus olhos em vídeos sobre vídeos, seja ele de qual tema for. Bem-aventurado o homem que não vai andar segundo o conselho dos ímpios, que não vai andar sendo flechado por palavras de ímpios, mas bem-aventurado o homem que ouvir os conselhos do maravilhoso conselheiro, aquele que, se precisar de uma forcinha, vai andar com homens que têm prazer na lei, para que esses homens o ajudem a ter prazer na lei. Se expresse aí. Vou me desesperar quando olhar pra mim. Eu vou te dizer: preciso de ti. Pois quero te dar meu coração, eu vou ofertar o meu tesouro, o meu coração. Eu vou me desesperar, vou me desesperar quando olhar pra mim. Eu vou te dizer: preciso de ti. Olha pra mim, cuida de mim, pois quero te dar meu coração. Eu vou ofertar o meu tesouro, o meu coração. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, porque se você ficar dando muito ouvido para ímpios, você vai andar para trás e vai se deter. Agora não é mais, você nem consegue mais andar, agora você já está parado no caminho daqueles que erram o alvo. Você está achando que é o Senhor da razão, está ouvindo tudo toda hora, é o crítico. Cuidado para não se assemelhar ao papagaio que vai aprendendo e falando. Cuidado para não se assemelhar aos cãezinhos que latem, especialmente pequenininhos. Você faz assim, joga ele lá na outra esquina. Cuidado para não se assemelhar. Você não, tadinho. Mas tem gente se assemelhando a macaquinho, para animar a festinha, fazer graça para os outros. Em nome de Jesus, esses são dias que você vai precisar ser simples como uma pomba e prudente como uma serpente. Conselho de Jesus, tá? Esses são dias que você vai precisar saber quem você ouve, saber com quem você conversa. Acredita em mim, dá um aleluia igual o da Verônica. Muitas coisas na sua vida estão travadas porque você está abrindo para quem não deveria abrir, está ouvindo quem não deveria ouvir, está dando play no que não deveria dar. Porque se você continuar dando ouvido para ímpios, o próximo passo no aspecto da regressão é se deter no caminho dos pecadores. Você perde a força de se movimentar. Aí agora você já está na mesma condição daqueles que erram o alvo. E se você continuar o terceiro passo, o segundo para trás, o terceiro estágio que você se encontra, conselho dos ímpios, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Agora não é nem mais só estável ou parado nesse lugar, agora é acomodado e preso aí. Cuidado, irmão, em nome de Jesus, acorda. Quanto tempo você andou assim, você estava bem? Quando você parou para analisar a sua vida, você tinha andado para trás. Poxa, eu comecei o ano bem, aí chega no meio do ano,
já aquela cabeça crítica, falando mal de todo mundo, vendo só os erros das situações, das pessoas. No final do ano, não, ano que vem, aí foi em algum lugar que em nome de Jesus te ajudou a trabalhar com autoajuda, te mandou fazer a listinha do que você precisa melhorar pro próximo ano. Você fez, queimou na fogueira, sapateou. O conselho dessa pessoa que te ensinou isso, talvez até fosse um conselho que cooperava com os conselhos do Senhor e daqueles a quem Deus destinou, para que você andasse junto e para que andasse junto com você. Porém, você fez desses conselhos, que poderiam cooperar com aqueles, os primeiros. Aí você vai criando amuleto, vai criando ídolo, vai endeusando pessoas, processos. Quem está comigo? Amém? Então, bem-aventurado o homem que não anda segundo conselhos dos ímpios, porque enquanto ele ouve conselho de ímpios, ele ainda anda. Mas à medida que ele vai ouvindo, vai enchendo a mente dele, daqui a pouco ele já não se move mais, ele se detém no caminho dos pecadores, se detém no caminho daqueles que erram o alvo. E se ele não acordar, ele vai se ver prostrado no caminho daqueles que zombam da nossa fé. Aí o viver passa a ser oposto ao dos que praticam a piedade mesmo. Não é só errante, é blasfemador. Não é só errante, é o oposto. Tem muita gente, irmão, que tem nome de quem vive, mas está morto. Vamos ler as cartas ao Apocalipse. Quem sabe a gente fala um pouco sobre elas na nossa escola. Não dá mais para ter nome de quem vive e está morto, irmão. Não dá mais para pensar que a gente enxerga, quando na verdade o cego é a gente no contexto. Não dá mais. Não dá mais para a gente pensar que é rico, mas somos pobres, cegos e nus. Não dá mais. Ou a gente abre os nossos olhos, ou vamos, como já falei e repito, vamos ser como Sansão nos seus dias. Um cara nazireu, separado desde o ventre para ser juiz sobre o seu povo, termina cego, sem unção, no templo do Deus Dagon, empurrando as colunas. Que coisa terrível. Quem está comigo aí? Então esses são os três estágios, né, de regressão. Se eu ouço conselho de ímpios, eu me detenho no caminho dos pecadores e vou me ver assentado na roda dos escarnecedores. Agora, pastor, que luta, né? Claro. Sabe por que a luta é grande, irmão? Porque nós temos 3 inimigos. Aqui estão falando de nós falamos de 3 condutas, 3 estágios nessa regressão, né? E agora eu te falo nesse contexto de 3 inimigos que nós vamos precisar enfrentar, que vamos enfrentar o tempo todo, lógico, para que a gente não ouça conselho de ímpios, para não nos determos no caminho dos pecadores e não nos assentarmos na roda dos escarnecedores. Se você puder, repete comigo: 3 inimigos. Quais são esses? Primeiro, diga comigo: a minha alma. Irmão, eu sempre menciono a questão da alma, porque nós somos espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. A alma é a conexão entre o mundo externo e o interno, ou físico e o espiritual. Então toda guerra, né? Tipo assim, tudo que acontece na terra tem sua batalha no céu, mas tem o seu comando desde o céu dos céus, do terceiro céu, onde o Senhor habita. O que você quer dizer? E dentro do homem funciona mais ou menos assim. O nosso corpo físico se relaciona com a terra. O nosso espírito se relaciona com o Senhor do terceiro céu, no terceiro céu, pelo seu espírito. Mas toda batalha acontece na nossa alma. Toda batalha acontece na nossa alma. E a alma são os nossos pensamentos, nossas vontades, nossas emoções. Então essa é a batalha diária de todo crente. Esse é o lugar da batalha diária de todo crente, na alma. É por isso que tem dia que você dorme bem e parece que aconteceu alguma coisa de madrugada, você nem sabe e acorda meio down. Essa é a tua alma, não é bipolaridade não. É a alma do homem mesmo, é reflexo do homem caído. E aí a gente acorda no outro dia suscetível às questões da carne, porque a nossa alma não está legal. Por isso que eu gosto daquela canção do pastor Antônio Cirilo: minha alma anseia por ti. Há um anseio, o salmista no Salmo 42 fala sobre isso, assim como a corça anseia por águas. Então a gente precisa, ou há de fato um anseio
na nossa alma diário pela presença do Senhor. Porque sem a presença do Senhor enchendo a nossa alma, a gente cede aos apelos da nossa carne. As nossas vontades estão inclinadas para o mal, as nossas emoções elas estão inclinadas para o mal, os nossos desejos estão inclinados para o mal. E só quando eu encho a minha alma da vontade do Senhor é que eu consigo vencer aquilo que é mal em mim. Quem está comigo? Eu gosto de uma frase, que o pastor Juscelio falou uma vez sobre a alma, uma definição, né? Ele falou assim: a gente precisa entender o seguinte, que a alma, quando eu sei que é da alma e que do espírito, lembra de Hebreus 4:12, que fala que a palavra de Deus, ela é apta para discernir os pensamentos, as intenções do coração, discernir o que é da alma e do espírito. Quem lembra disso? Pastor, como eu faço para discernir se é minha alma ou meu espírito? Porque olha que coisa interessante que eu vou te falar. Eu já te falei, coincidência não é a mesma coisa que palavra profética. Não é a mesma coisa que cumprimento de palavra profética. Cumprimento de palavra profética é algo que eu capto no espírito e nem sempre tem a ver com a minha alma está no lugar seguro. Às vezes a minha alma está no lugar até de medo, de insegurança, mas no meu espírito eu tenho convicção e continuo. Agora, coincidência é quando aquilo se parece com o cumprimento da vontade de Deus e eu sinto que é de Deus só porque a minha alma está no lugar teoricamente seguro. Que louco isso. Eu vou tentar te explicar de outro jeito, com a definição do pastor Juscelio. Ele falou, quer saber quando a palavra de Deus está cortando e dividindo, separando o que é da alma e o que é do espírito? O que é do espírito tem a tendência a me levar a um lugar mais profundo. Isso tem a ver com um lugar de aventura, de frio na barriga. E o que é da alma tem a tendência a me fazer fugir desse lugar e me levar para um lugar de conforto. Vou te dar um exemplo. Eu preciso tomar essa decisão, mas eu estou cansado. É minha alma. Agora, cara, essa palavra Deus me deu lá na vigília de homens que a gente fez lá no Campinho. O Senhor, numa vigília de homens, me levou a ministrar aos homens João 4, a samaritana. Falar de uma mulher. Mas achar Jesus ali, né? Achar Jesus ali. Aonde você achou Jesus ali? Não, claro, o texto todo, mas em que primeiro momento você achou quando o Senhor te liberou a palavra? Cara, o texto fala que era necessário o Senhor passar por Samaria. Só que geograficamente não era, ele teve que se desviar. E diz o texto que ele estava meio-dia na boca do poço, cansado. Quando eu sei que é do Espírito? Quando não importa a sede. Quando não importa quantos quilômetros eu caminhei. E nem o meu cansaço. Quando essas coisas não importam. Eu tenho um propósito, eu tenho que me encontrar com a samaritana. O problema, irmão, que fica a coisa mais fácil do mundo se tornou o meu trabalho. Não se esqueça que quando o faraó quis oprimir o povo de Deus, ele falou assim, não, agora ninguém mais vai recolher palha não. Para eles não, eles estão ociosos, estão querendo sair do Egito, estão dizendo que o Deus deles mandou eles irem embora. Não, agora eles vão recolher a palha também para fazer tijolo. Então, irmão, não fica triste comigo não, se você está dizendo assim, pastor, estou trabalhando muito. Pode ser faraó. Pastor, mas você não disse que eu tenho que trabalhar muito? Não, tem que trabalhar suficiente. E o que é o suficiente? Deus descansou no sétimo. Você tem um diazinho pelo menos de descanso? E não me olha assim. Dá um sorriso. Você não pode acrescentar um côvado à sua existência. Está comigo aí? Então, o que é da alma e do espírito? A alma sempre vai me levar para um lugar de preservação. Aquilo que é do espírito vai me levar para um lugar de exposição. É tipo a mamãe águia com o filhotinho. Lembra? Quem conhece essa história? Todo mundo conhece essa história, né? Quando vai ensinar o filhotinho a voar, solta ele lá de cima. Aí quando o filhotinho... Aí a mamãe águia vem e pega. Aí creio que na cabecinha dele, isso é, né, mais ou menos isso que é a história, né? Pega o filhotinho, vai, quando pensa que vai botar ele no ninho, sobe, larga o bichinho de novo, até a águia voar. É assim que o Senhor faz, irmão. A gente está um monte de adulto aí já, né? Não vou falar o que eu queria para você não ficar triste comigo. Mas todo mundo aí já, né? Cabelo branco, calvo. Meu Deus, tem misericórdia. Está dizendo, não, eu quero te ensinar a voar, cabeção. Se você quer um ninho quentinho, eu quero que você voe. O ninho quentinho vai bater vento, vai te derrubar. Mas se você aprender a voar como águia, você sabe disso, quando a águia vem
quando a tempestade vem, a águia, sei lá, se ela fareja, eu não sei, não entendo de águia. Eu só sei que quando a tempestade vem, ela se lança sobre a tempestade e voa por cima da tempestade. Quem está comigo nessa manhã? Então, irmão, em nome de Jesus, o que é da alma? É aquilo que quer me levar para a minha zona de conforto. O que é do espírito? Aquilo que fala, eu estou com medo. Igual o Moisés, gente do Mar Vermelho, eu estou com medo, mas eu preciso ir. Essa fala não tem, mas eu só estou imaginando ele. Pronto, tá, vamos para a Bíblia. Josué 1. Deus falando para Josué, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Tem dia, irmão, que você vai falar assim, eu sou o menor da minha casa, igual Gideão. Minha família é mais pobre, você vai dizer, seja forte e corajoso. Agora você não pode voltar atrás. Não é que você é proibido, senão tu não entra na próxima estação. Eu quero te mostrar algumas coisas. Essa semana, esse mês, esse ano ainda, eu vou te introduzir em lugares altos. Eu acho isso incrível, porque minha mente vai viajando, eu penso em Apocalipse, quando o Senhor chega para João e diz, no primeiro momento, quando ele precisava ouvir o conselho às 7 igrejas da Ásia, ele virou para ouvir quem falava. Mas mais à frente, se não me engano, no capítulo 3, quando o Senhor começou agora a mostrar acontecimentos do porvir, além da carta às 7 igrejas, o convite do Senhor foi para ele assim, ó, sobe para cá, que eu vou te mostrar o que precisa acontecer. Em nome de Jesus, irmão, Deus está tirando você de uma zona de conforto na tua alma e está dizendo, ontem foi só você olhar para trás para quem falava, hoje sobe para cá, mano. Sobe para cá, eu vou te mostrar coisas que vão acontecer, mas eu vou mostrar a você antes, você vai proclamar para o seu povo, você vai ser um provedor, porque a palavra provedor fala de enxergar antes, você vai ser um visionário, se você crer, se expresse aí. Então, em nome de Jesus, eu preciso ouvir o conselho de homens que são piedosos, para não me deter no caminho de gente que erra o alvo, e nem me estagnar, me travar, e passar a viver uma vida como alguém que é oposto à fé. Pastor, que luta? É uma luta, eu sei, porque a nossa alma quer a zona de conforto. É uma luta, eu sei, porque o nosso espírito, desculpa essa expressão, talvez você não entenda agora, mas considera, leva para casa que o Senhor vai te dar entendimento. O nosso espírito é aventureiro. Eu sempre falo sobre aventuras no Profético, foi um livro que a gente leu há muitos anos atrás. Irmão, eu fico o tempo inteiro, a gente fica em casa igual dois malucos. Assim, ela nem tanto, eu que enlouqueci ela nesse sentido. Mas ela ainda tem segurado a sanidade. Mas a verdade é que o Senhor ontem falou comigo, falou, Rodrigo, quando você anda com gente teórica, procrastinadora, eles te prendem no presente, e alguns têm até poder para te arrastar para o passado. Mas quando você anda com homens sábios, construtores, eles tornam a tua vida leve e eles te inspiram a pensar que você pode voar. É ou não é, irmão? É ou não é? Quando você anda com homens de Deus, você andando com eles, você não fala assim, cara, igual aquela música, quando estou em tua presença. Eu peguei quando o pastor Cirilo fez essa música, sinto até vontade de voar. Quando lembra disso? Eu falei, caramba, essa expressão é minha. Sinto até vontade de voar. Não é assim, irmão. Quando você está vendo o Senhor, fala, cara, eu acho que eu vou tentar aqui, eu acho que vai dar. Quem aqui, irmão, quando a gente está no culto, a gente nas nossas células, nos nossos domingos pela manhã se sente assim, cara, eu vou tentar, eu acho que hoje eu consigo. Ou é só maluquice da minha cabeça? É maluquice da minha cabeça, Gabriel? Eu quero declarar sobre a tua vida que sabe o que é isso. São homens de Deus, às vezes sem palavras para alcançar esse objetivo. Só vivendo, só sendo, ministra ao nosso coração leveza, a nossa alma leveza. A nossa alma fica leve. E a gente começa a achar que pode voar. Talvez a gente não voe fisicamente, mas no mundo espiritual. A gente está entrando em lugares mais altos no Senhor, cara. Levante as suas mãos no seu lugar e adore aí. Por favor, feche os seus olhos, levante as suas mãos e se expresse. Aleluia, aleluia, aleluia. Vou lembrar. Quantos estão comigo aí nessa manhã? Eu vou parar por aqui, você já sabe. Eu tenho que parar. Pastor, mas eu confesso que eu tenho fraquezas, pastor. Mas eu confesso que eu estou passando por um momento terrível na empresa, pastor.
Eu acredito, irmão, eu acredito. Já te falei, vou repetir isso durante toda a minha vida, desde que eu peguei isso com o homem de Deus. Eu não parei mais de dizer, eu sou profeta da esperança. Não que eu seja um profeta, mas eu sou um proclamador de esperança. Eu estou aqui para te encorajar e te ajudar a entender a ferramenta certa que vai fazer você não se render a conselho de ímpios, para não se deter no caminho de pecadores e não se assentar na roda dos escarnecedores. Mas por favor, levante as suas mãos e adore e diga: Deus, eu estou aqui. Eu estou aqui pronto a voar no Espírito. Lava o meu interior dessas cadeias. Hebreus 12:1. Peso e pecado que estão de perto me rodeia. Me ajuda a correr, me ajuda a voar. A carreira que tu tem proposto para mim, para minha casa e para os meus. Levante as suas mãos e ore nessa manhã e diga: me ensina. Eu não quero me entulhar de conselhos de ímpios. Eu não quero ter mais prazer na roda dos ímpios do que na mesa do conselho de homens que te amam. Tira isso de mim, Senhor. Tira isso de mim. Clama a Ele nessa manhã, cara. Clama a Ele nessa manhã. Hey. Oh. Qual que é a chave, pastor? Qual que é a chave, pastor? A chave é o versículo 2. Às vezes as pessoas me perguntam: pastor, fala de uma chave que você tem na vida. Eu tenho algumas, mas uma das principais é mais antes. Você pode repetir comigo: mais antes. Não julgo haver alcançado, mas eu estou buscando que esse mais antes seja mais eficaz na minha vida. Diga comigo: mais antes. Antes de quê, pastor? Antes de sequer abrir o seu aparelho, sequer dizer para a tua esposa bom dia. Tem um pastor muito conhecido que ministrou muito a nossa vida, que ele fez um voto com Deus. Ele falou: eu não dou bom dia para ninguém sem antes tirar o meu devocional. E se a esposa dele acordava e ele estava levantando, ele dizia assim, fazia assim para ela, e ia para o devocional, e deixava ela, não falava bom dia, fazia assim e ia para o quarto. Tem um outro pastor que inspirou muito a nossa vida, que ele orava na mesa da cozinha, em cima da mesa da cozinha. Ele pegava no sono, caía da mesa e voltava. Aleluia. Quantos estão comigo aqui nessa manhã? Em nome de Jesus, nós vamos precisar ser intencionais. Deus não vai vir num anjo dizer: levanta e ora. Nesses dias Deus está nos chamando a nos disciplinarmos. Levante as suas mãos, eu quero te encorajar a isso, quero declarar cara, se você não quiser, até abaixa a mão, mas eu quero declarar que eu não sei se vai ser 5 ou 6. Quem quiser 5 recebe, quem quiser 6 recebe. Você vai despertar numa loucura e vai falar: eu vou orar, eu vou buscar o Senhor. Acredita em mim, vamos juntos fazer esse voto nesse final de ano, dizer: Deus, em nome de Jesus, oh Senhor, eu preciso cumprir o mais antes. O texto é claro: mas antes, aprende a ter prazer na lei. Gente imatura não tem prazer em obedecer. Só quem alcançou a maturidade que diz: eu quero obedecer, eu tenho prazer na lei. Nós estamos vivendo essa guerra desgraçada política nesse país, porque o Brasil acordou e tem prazer na lei. E a lei vai se sobrepor, vai vencer os fora da lei. Você acha que eu acho que acabou? Não acabou, irmão. A igreja de Jesus está orando, o povo está indo para a rua. Eu creio. Pode amigos meus disserem que não, eu creio. O povo brasileiro quer andar na lei, velho. Aí é o mais religioso que diz: a igreja precisa se converter. Vai se converter primeiro, rapaz. Em nome de Jesus, eu creio que Deus está levantando a igreja que vai ter prazer na lei. E vai dizer: a minha alma não tem prazer na lei num primeiro momento, mas eu tenho convicção de que é isso que eu preciso. Então o meu prazer passa primeiro pela obediência. Eu obedeço primeiro e sei que em algum momento eu vou começar a ter prazer na alma, mas por enquanto é uma convicção no meu espírito. Levante as suas mãos e adore nessa manhã. Eu creio no que o Senhor está fazendo. Antes tem o seu prazer na lei, mas antes tem o seu prazer na lei. Pastor, tem só mais um versículo para me garantir isso, para eu jogar para dentro do coração? Claro que tem. Tem alguns até. Vou te falar só mais 2, você vai ficar de boa, a gente vai orar. Jesus, os discípulos falaram: o Senhor nos ensina a orar. Eu já falei, a oração do Pai Nosso, ela não é o suprassumo da espiritualidade. Tem gente que está dizendo: eu orei 25 Pai Nosso, 45 Ave Maria. Não.
É triste ver crente pensando que a oração do Pai Nosso é o suprassumo da espiritualidade. Eram os discípulos dizendo assim: nos ensina a orar. A oração do Pai Nosso é para quem não sabe orar. Pastor, você está desprezando a oração do Pai Nosso? Não, claro que não. Mas foi ensinada para quem não sabia orar. Agora, qual que é a chave da oração do Pai Nosso? Que não é a oração do Pai Nosso. É que a oração do Pai Nosso fala de uma consciência. Quem já nos ouviu falar sabe, Jesus, antes de ensinar a oração do Pai Nosso, ele nos versículos antes, ele diz assim, ó, não, você, igual a mesma didática aqui do Salmo número 1, primeiro ele diz o que o homem bem-aventurado não deve fazer. Jesus faz isso antes de ensinar a orar. Ele diz, quando vocês forem orar, não orem como os hipócritas, que gostam de orar de pé nas sinagogas. Ele diz, vocês também não devem orar como gentios, que ficam repetindo, pensando que pelo muito falar vão ser atendidos. Então essa é a forma que vocês não devem orar. Aí ele vai dizer o lugar que se deve orar. Quando vocês forem orar, vocês precisam ir para um lugar a sós. Não importa se é um quarto, importa que você tem que estar a sós e fazer daquele lugar o quarto, que na verdade nem é o seu, é o quarto das moradas do Senhor. Ou seja, você vai para um lugar secreto e vai fazer daquele lugar o lugar de Deus habitar, para Deus habitar. Se você for orar, entra no teu quarto, Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a porta, ora o teu pai em secreto. Já falei, não vou repetir isso aqui. Ora o teu pai em secreto, que o teu pai que te ouve, não, porque ele te disse que não é pelo muito falar, que te vê. A oração eficaz é aquela quando as palavras vão embora e a contemplação toma o ambiente. Não, é sério, eu estou te falando sério. Quando a oração é eficaz é quando as palavras já não servem mais para nada. Quem já chegou no lugar de oração que você falou assim, cara, eu estou falando aqui, mas a minha mente está muito além do que eu estou falando. Hoje de manhã eu comecei a ouvir uma canção que não dá hoje aqui, das antigas, que falando, Senhor, eu sei que tu estás exaltado entre os querubins. E aí eu comecei a entrar no meu espírito nesse lugar, cara, o Senhor está exaltado entre os querubins, adorado, aclamado pelos serafins. Que palavras eu posso orar para um Deus desse? Deixei meu espírito livre, porque ele é aventureiro. Ainda que minha alma às vezes queira me prender na terra, meu espírito voa livre. E eu entrei nesse lugar e falei, eu vou me calar, vou só abrir os braços e chorar e dizer, tu és santo. Roube alama, vou me unir ao exército celestial e vou dizer, tu és santo. Apesar de eu ser quem sou, tu és santo. Apesar de eu ser quem eu sou, os meus pensamentos serem terríveis, tu és santo. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Tá aí a oração do Pai Nosso, o que ela é, pastor? A oração do Pai Nosso é a consciência do Filho. Porque eles dizem, nos ensina a orar, e ele começa, Pai Nosso. É a consciência do Filho, Julinho. O filho, quando vai orar, ele já começa orando, o Pai não é meu, o Pai é nosso. O pão não é meu, o pão é nosso. Pai nosso, tem que repetir a oração para lembrar. O pão não é nosso, o Pai é nosso, o pão é nosso, o reino é nosso, o perdão dos pecados é nosso. Só você ler. Então, com que consciência eu devo orar? Ou que consciência ele me ensina quando eu vou orar? A consciência de que tudo é nosso e nós somos do Senhor. Nada é meu como um filho mimado. A consciência de que agora eu preciso orar como um intercessor. Agora eu preciso orar pela minha família. Agora eu preciso orar pela minha igreja. Agora eu preciso orar pela minha cidade. Agora eu preciso orar pelo meu estado. Não é mais, Senhor, abre aquela porta para mim. Não, Senhor. Toca os meus irmãos. Abençoa os meus irmãos. Libera a tua vida sobre a minha casa. Agora o que sai da minha boca é coletividade, é para a coletividade, é para um Deus que é Pai de todos nós, que deu pão para todos nós e que nos ensinou a pedirmos perdão uns pelos pecados dos outros. Quantos estão comigo nessa manhã? Quantos estão comigo nessa manhã? Levante as suas mãos. Então, mais antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Agora você quer uma chave aí que vai te levar para o mais antes? O que ele ensina na oração do Pai Nosso? O pão nosso de cada dia nos dá? O pão nosso de cada dia nos dá? O pão nosso de cada dia nos dá? O que vem primeiro, o pão físico ou espiritual? Me responde. Por que você toma café antes de buscar o Senhor? Acordei com uma fome. Segura a fome, sacia outra fome.
pão nosso de cada dia nos dá hoje. Se é a oração que ele está ensinando os seus discípulos, e ele está orando pelo pão do dia, ele ainda não comeu o pão naquele dia. Então o pão espiritual veio antes do pão físico. Ele está orando o pão nosso, está orando ao Pai que é o pão. O pão nosso de cada dia, o pão físico de cada dia nos dá hoje. Então ele ora antes do pão. Então o que vem primeiro? O pão físico ou espiritual? O físico ou espiritual? Por que você come o físico primeiro? E aí eu ainda vou te falar mais. Eu não lembro nem o nome da igreja, do ministério, da empresa. Eu só sei que o cara aí, e se a gente fizer algo parecido, você não vai dizer que copiou, não. A gente se inspirou. Os caras lançaram um box de café com xícara, com as paradas assim, café com o Pai. Eu falei, o cara copiou o meu projeto no espírito que eu não coloquei na prática. Eu vou colocar. Eu falei, cara, isso é fantástico para dar para o novo convertido. Toma um box aqui, ó. Cafeteira, sei lá. Café. Mais o que? Me ajuda aí. Xícara, toalhinha. Para quê? A gente precisa, em nome de Jesus, estabelecer uma cultura dentro da nossa casa de tomar café com Jesus. E chama ele e fala, vem tomar um café, Jesus. Deixa eu comer de ti antes de eu comer do pão físico. Você pode repetir comigo, mas antes. Tenha o seu prazer na lei do Senhor. Eu vou ler o último versículo e a gente vai terminar aqui, em nome de Jesus. Você vai ver. Você vai ver, eu prometo. Abra aí rapidinho o Salmo 88. Essa semana eu estava, Deus, eu preciso aprender a praticar o mais antes. Eu preciso me aprofundar no mais antes. E Ele me levou esse texto. Aleluia, 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 aleluia. Oromonossorolo bacharabalabachai. Levante as suas mãos aí e adore ao Senhor. Remanassoria la manacantarabachai la ramanassoria la rarababababababababa. Senhor. Jesus. Desculpa, antes de eu concluir, eu ia falar dos 3 inimigos, né, que a gente precisa batalhar, só para você entender. Primeiro, diga comigo, a minha alma. Já te expliquei um pouco sobre a alma, a batalha que é. Mas é só, Hebreus 4:12, mas é só a palavra que vai te tirar de um lugar, de uma zona de medo e de conforto na alma e vai te introduzir no lugar do Espírito. Porque Hebreus 4:12 fala que a palavra de Deus é o instrumento que Deus usa para isso. Mas o segundo inimigo, só para a gente avançar aqui e concluir, 1 Pedro capítulo 5, se eu não me engano, versículo 8 fala que Satanás, o inimigo de vocês, diga comigo, Satanás, o nosso inimigo. Satanás não é inimigo de Deus, ele é nosso inimigo. Então você tem que batalhar todos os dias com a sua alma, com o inimigo que vai querer encher a sua alma dos pensamentos, das vontades dele. E a Bíblia também diz sobre que o sistema do mundo jaz no maligno. 1 João, você pode dizer comigo? O mundo jaz no maligno. Uma vez no enterro, o Senhor falou assim, você está vendo aqui esse jazigo? E eu falei, sim, esquisito, mas mais caro, né? Mármore e tal, um monte de foto. Aí o nome dos familiares ali, eu falei, é esquisito, mas isso é caro. Aí andando mais, aí aquelas coisas na areia assim, ele falou, você está vendo isso aqui? Eu falei, é outra família, né, e tal. Aí outro jazigo, ele falou, o que está escrito ali? Aqui jaz família tal. O Senhor me levou esse texto de 1 João, se não me engano, 5. O que significa o sistema do mundo jaz do maligno? Irmão, o sistema do mundo já era. Ele está morto nas mãos de Satanás. Então, não é que você é fraco, não. É que a gente tem que batalhar com a nossa alma, com o inimigo da nossa alma e com o sistema do mundo. Aí você sai de casa, venceu na alma. Aí o inimigo começa a colocar propostas para você. Não é que você é fraco, mas é que o inimigo sabe como tentar, irmão. Ele tenta no quadradinho. Uma coisa que o Juscelio falou aqui, que eu falei, caramba, eu já preguei esse texto milhões de vezes, nunca me atentei para isso. Satanás só se apresentou para Jesus no 40º dia, porque ele não se apresentou no 6º.
40º, para pegar bem no calcanhar de Aquiles da humanidade de Jesus. O inimigo sabe, irmão, o que te pega. Ele sabe a proposta que te faz balançar. Então ele vai trabalhar com isso. E aí você ainda tem que se deparar com algumas questões no seu trabalho. Questões fiscais, questões relacionais. Você fala, cara, eu estou tentando me livrar disso. Você fala assim, aí o inimigo vai dizer, mas você é fraco, se rende, não tem como, faz assim. Por isso que a gente precisa entender o mais antes. Quem está comigo? Quem está comigo? Então a gente precisa entender, são 3 inimigos. Diga aí comigo, são 3 inimigos. Diga comigo, a minha alma é o inimigo da minha alma e o sistema desse mundo. Diga mais uma vez, o sistema desse mundo. Então viu com quanta coisa você tem que lutar no teu dia? Agora, qual é a forma que eu faço para vencer? É praticando mais antes. Mais antes tem o meu prazer, repete comigo, mais antes eu tenho prazer na lei do Senhor. E na sua lei medito de dia e de noite. Diga, medito de dia e de noite. Diga comigo, eu serei como árvore plantada, ou melhor, eu sou como árvore plantada junto ao ribeiro de águas. E no tempo certo, na estação certa, eu vou frutificar. Abre aí Salmo 83. Deixa eu ver se é 83. Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. As mulheres, a único, as irmãs, a honra e a glória, os homens ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor. Todos juntos coroamos. A Ti, ó Rei Jesus, coroamos. A Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Seu nome. Adoramos o Seu nome, nos rendemos aos consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos, a Ti, ó Rei. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos nos rendemos aos, consagramos todo ser a Ti. Para a gente terminar, Salmo 46, vai lá, 46. Eu gosto de ler os salmos dos filhos de Coré. Foram os terceiros maiores salmistas, foram os filhos de Coré. Primeiro Davi, depois Asaf, depois os filhos de Coré. E eu gosto porque os filhos de Coré, você não coloca mais desculpa nos teus pais nem nos teus avós, porque os filhos de Coré são aqueles meninos cujos pais
se rebelaram contra Moisés, se insurgiram contra Moisés. E Deus trouxe juízo sobre eles, abriu a terra e eles foram engolidos pela terra. E eu já te falei, não sei se aqui já, mas falo muito, Salmo 87:7, que é um dos salmos também dos filhos de Coré ou Corá. Já falei, uma vez na adolescência, num retiro de adolescentes, eu tentei me converter, sou filho de crente, mas tentei me converter umas 50 vezes. Acho que nesse retiro nem foi o que eu me converti, mas eu me lembro que uma pastora meteu o dedo na minha cara e disse assim: Salmo dos filhos de Coré, todas as tuas fontes estão no Senhor. Eu me lembro até hoje, eu adolescente, caí na grama, eu chorava, e o Senhor falou: a partir dos próximos dias você vai entender e viver sobre essa palavra. E hoje é o que norteia a minha vida, é uma das principais palavras que norteia a minha vida. Quando eu penso em sustento, o Senhor me lembra: todas as tuas fontes estão em mim. Quando eu penso no meu emocional, o Senhor diz: todas as tuas fontes estão em mim. Quando eu penso no que pode vir a faltar, o Senhor diz: já faz tempo, né, Rodrigo, que todas as tuas fontes estão em mim, não é? Eu digo: Senhor, você nunca deixou faltar, ao contrário. Quem está comigo até aqui? Só que esse é um salmo dos meninos cujos pais, Marcelos, foram engolidos pela terra. E Deus colocou uma palavra no coração dos meninos, cara. Quero declarar que Deus está imprimindo uma palavra no teu coração nesses dias. Não, eu não vou me levantar com juízo com relação aos meus pais, nem com crítica. Que o Senhor nos perdoe, sabe, Júlio? Mas quanto a mim, as minhas fontes estão no Senhor. Quanto a mim, o meu coração está firme em Deus. Quanto a mim, jamais serei abalado, porque eu amo a Deus. Ele é minha rocha. E desde a antemanhã eu vou buscá-lo. E desde antes da manhã chegar, eu vou buscá-lo. Porque quando a gente fala no mais antes, a gente pensa num dia claro. Mas eu quero te encorajar e me encorajar também com isso que eu estou falando. Nós vamos buscar desde antes da manhã chegar. Quero declarar que alguns de nós vamos entrar em alguns lugares em Deus, que nós vamos firmar um voto. Antes do sol raiar, custe o que custar, eu vou me levantar para apresentar os pedidos, para apresentar o clamor, para apresentar a paixão, para apresentar o prazer diante do Senhor, para que quando amanhã chegue a minha oração, o meu coração já está diante do Senhor. E o Salmo 46 é um dos salmos dos filhos de Coré, homens cujos pais, a terra se abriu e os engoliu. Eles entram nesse lugar. Olha aqui, é o mestre de canto dos filhos de Coré, em voz de soprano. Era um cântico dos filhos de Coré. Eles cantavam com coral, eles cantavam com instrumentistas, e eles cantavam o seguinte: quem é o nosso refúgio e fortaleza? Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E Ele, se eu passar por tribulação, Ele é socorro bem presente. Levante as suas mãos. Ele é o teu refúgio, Ele é a tua fortaleza. Pastor, eu vou passar por tribulação? Certamente vai, mas Ele é o socorro bem presente. É só você dizer: eu estou passando por tribulação, mas eu creio no teu socorro, Senhor. E eles dizem: portanto, nós não temeremos, ainda que se isso fosse possível, ainda que a terra do nada se mudasse para o meio dos mares. E não era demais para esses moleques pensar isso, né? Para esses caras pensarem isso, que a terra abriu e engoliu os pais deles. Então essas noias assim, né? Assim, ainda que a montanha se lance no meio do mar. Os caras já entraram nesse lugar. E se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Imagina catástrofes naturais dessa envergadura juntas, né? A gente já viu algumas dessas, como os mares nos seus tsunamis, mas imagina tudo junto. Eles estão falando, eles estão dizendo: mas a nossa confiança está no fato de que há um rio cujas correntes não só guardam, como elas alegram a cidade de Deus. Adore ao Senhor. Elas não só guardam, como elas alegram a cidade de Deus. O santuário das moradas do Altíssimo. As moradas são do Altíssimo, mas quem alegra as moradas do Altíssimo é o Espírito Santo, que Ele fez habitar em nós, cara. Deixa eu te falar. Olha o que o texto continua dizendo. Deus está no meio dela. Ela jamais será abalada. E Deus a ajudará desde antes da manhã, desde a antemanhã, desde a madrugada. Levante as suas mãos e a gente precisa terminar. Eu quero declarar que o Senhor está de olho em você desde antes do dia nascer.
Eu quero declarar, se você não quiser, baixa a mão. Eu quero declarar que você vai abrir os olhos do nada às 5 da manhã e vai dizer: o que é isso? Eu perdi, eu estou com insônia, vou tomar remédio. Não, você vai se lembrar dessa palavra e vai dizer: eu vou correr para o lugar da oração, Ele está me esperando. Desde a antemanhã, o Espírito de Deus está me impelindo a fluir no rio de Deus, e eu não temerei, muito mais do que não temer, eu vou viver alegre, mesmo que as circunstâncias sejam adversas, porque é uma paz que excede o entendimento, é um gozo no Espírito, não é uma alegria circunstancial, é um gozo no Espírito. Se expresse aí, meu irmão. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Oh! Você está passando por lutas, por crises, por medos nessa manhã. Deixa eu declarar sobre a sua vida. Receba nessa manhã paz que excede o entendimento pelo Espírito de Deus. Receba nessa manhã essa palavra, e você vai voltar para casa dizendo: eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, Jesus. Eu não vou mais idolatrar as minhas horas de sono. Eu quero a tua presença, porque eu quero ser homem de uma coisa só. Quando eu colocar o meu coração em ti, todas as coisas vão convergir para a minha vida. A bondade e a misericórdia vão me seguir por todos os dias da minha vida. E quanto a mim, como o salmista entendeu, eu só quero habitar na tua presença, na tua casa, ficar bem velho na terra, mas te buscando, bem velho na terra, mas te servindo. Ei, os meus pais amaram a igreja, E eu vim no carro dizendo, eu vim ouvindo no carro umas, tô velho, né? Vim ouvindo aquela: rendemos a ti glória, força e honra, adoramos a ti, pois és digno, Senhor. Temos certeza que estás neste lugar, onde o teu povo se reúne. Tudo aquilo que Jesus tem feito por nós, maravilhas que se realizam por suas mãos. Jubilosos estamos na congregação, exaltando e servindo de coração, com alegria vivendo com os meus irmãos. Temos paz de Deus e vida, paz de Deus e vida. Temos paz de Deus e vida em comunhão. Tudo aquilo que Jesus tem feito por nós. Quantos reconhecem maravilhas que se realizam pelas nossas mãos? Por suas mãos. Jubilosos estamos na congregação, exaltando e servindo de coração, com alegria vivendo. Levante as suas mãos e declare: eu tenho paz de Deus e vida, paz de Deus e vida. Temos paz de Deus e vida em comunhão. Tudo aquilo a última vez. Você pode reconhecer nessa manhã? Olha para a tua casa, irmão. Olha para o teu corpo, para a tua saúde. Por suas mãos, jubilosos estamos, exaltando e servindo, com alegria vivendo os meus. Eu tenho paz de Deus, paz de Deus e vida. Temos paz de Deus e vida em comunhão. Eu falei para minha esposa: você ainda é filha de pastor? Meus pais eram só os zeladores da igreja. E hoje o meu prazer é estar na igreja.
prazer servir os meus. Eu não sei de onde vem isso, cara. Aliás, hoje eu sei. Mas eu não, sabe, nos meus sonhos de adolescente eu não sonhei isso para mim. Mas Deus me pegou por dentro. Deus me capturou, tá com a minha família, Daniel, dentro do carro, vindo para a igreja. Qual é o melhor prêmio que eu posso ter na vida, Rafael? Eu confesso para você que eu fui um adolescente meio levado, me desviei. Mas quando eu estava nos meus desvios, tudo que queimava no meu coração era a palavra que tinha sido colocada em mim quando eu era criança. Deixa eu te dizer, ame a Deus, ame a sua presença, ame a igreja, ame a presença de Deus, se esforce para isso. E aí semana que vem, se der, a gente continua e fala do versículo 3, mais uma vez. Pastor, mas você já falou, estou falando alguns domingos, está repetitivo para você? Se tiver, eu paro. Mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor e medita na sua lei de dia e de noite. Porque tu és, levante as suas mãos, tu és como a árvore plantada. Ninguém vai te tirar desse lugar, aleluia. Receba nutrientes do Senhor nessa manhã. Receba ânimo do Senhor, Messias, Michele, Suelen. Vai recebendo o pessoal da ilha, Rose. Receba vida, receba vida. Receba alimento das raízes estendidas no ribeiro. Ele está te nutrindo nessa manhã. Receba, você que entrou fraco, saia fortalecido. Você que entrou com medo, saia com coragem nessa manhã. Plantado, firme, 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 plantado, firme. Ninguém vai te tirar daí. Você não volta mais atrás. Firme, plantado junto ao ribeiro de águas. Não vai andar ansioso por amanhã, porque quando o amanhã chegar, os frutos do amanhã estarão com você. Levante as suas mãos. Fruto certo na estação própria. Eu declaro que o recurso que você precisa vai chegar na hora certa. Eu declaro que a porta que você precisa, você vai enxergar. Não é que ela não esteja, como eu falei de H. Nos teus desertos você vai enxergar o que Ele quer te mostrar na estação certa. E vai beber água, água viva, água que sacia não só a sua sede, como a de muitos, como Ele disse para a samaritana. Ei, quem beber da água que eu lhe der, será dentro de ti uma fonte, não para, não para. Reia, chacarabaçou. Ei, eu acredito nisso desde o primeiro dia que eu preguei a palavra. Alguém me disse, guarda a revelação para outro dia. Não, já são 10 anos que o Senhor opera nas nossas entranhas. Acredite, não vai te faltar palavra, não vai te faltar vida, não vai te faltar. Você só tem que acessar no espírito e não na alma. Se for procurar nos sentimentos, você é maior do que os teus sentimentos. Você é maior do que o teu hoje não representa quem você é. Uma circunstância não pode determinar quem você é. Se levanta, sua condição emocional não determina o teu lugar espiritual. Aleluia. Como árvore plantada, dando fruto na estação própria, folhas sempre verdes. Diga comigo, estabilidade. Diga estabilidade. Estabilidade. Diga comigo, e tudo que eu fizer. Agora só cuidado para não fazer o que você quer fazer. Faz conforme a vontade dele. Porque aí tudo que você fizer, porque começa plantado no ribeiro. Aí tudo que você faz é a partir do lugar que você está plantado. Aí tudo que você fizer vai prosperar. Tudo que você fizer vai prosperar. Os negócios vão prosperar, a família vai crescer, o coração vai dilatar, o perdão vai aumentar. Quantos creem nisso aqui nessa manhã? Eu preciso terminar, fique de pé. Levante as suas mãos aí, vamos liberar alguma coisa para o Senhor. Se você pode, libere os teus brados, libere os teus braços, libere o teu grito e diga: Deus, olha para mim, olha para minha casa, eu quero me levantar desde a antemanhã. Lembra de Jó? Lembra de Jó? Jó oferecia sacrifício se por acaso seus filhos tivessem pecado. Qual foi a primeira coisa que quando Deus deu permissão ao inimigo de tocar em Jó, no que ele tocou? No gado, sabe por quê? Porque era forma de adoração. Então o que o inimigo fez? Tirou a condição de Jó de adorar, porque era sacrificando animais. Satanás vai querer tocar exatamente na tua adoração, trazer mentiras na tua mente, dizer que o mundo está acabando lá de fora, que você tem que se levantar e não vai orar. Eu quero declarar que você vai acalmar a tua mente no lugar da oração. E vai dizer, ainda que os montes se lancem no meio dos mares, há um rio que alegra a cidade do Senhor.
O Senhor está no meio dela, ela mais será abalada. Eu quero declarar que pensamentos de morte, de acidente na tua casa vão cair por terra em nome de Jesus. Você que esses pensamentos assaltam a sua mente, você vai repreendê-los e vai dizer: não, na minha casa não, a minha casa está guardada no Senhor. Eu não sei se eu já te falei, eu tinha palavras de esterilidade com relação à minha vida, irmão. E eu tinha medo de não poder ter filhos. Na primeira tentativa, certo, falei: Satanás, você está subjugado. Na segunda tentativa, vapo. Cara brabo, né? Não, o Senhor é maravilhoso. E nas duas gravidez o inimigo falou: ih, não vai nascer. Eu estou falando que ele falava para mim: não vai nascer. Eu falava: cala a tua boca, cala a sua boca, eu tenho palavras de Deus sobre a minha casa. E se nascer, vai nascer assim, vai nascer como Deus quer que nasça, rapaz. Levante as suas mãos. Desculpa, toda hora eu também sou chato com esse negócio de levanta a sua mão. É o meu jeito, irmão. Quero declarar que esses pensamentos você vai aprender que não são seus e não pertencem a você, não devem estar com você. E como você vai vencê-los? Você vai: cala a boca, Satanás, porque está escrito. Cala a boca, Satanás, porque o meu coração está cheio das promessas, porque desde antes da manhã eu já estava buscando o Senhor. Pastor, e se um quadro de alguma coisa acontecer, você vai ser o primeiro a dar ordem dentro da tua casa. Ele vai te treinar a dar ordem dentro da tua casa. E quando você começar a ver se cumprir aquilo que você declarou, você vai se viciar em proclamar a vontade do Senhor dentro da tua casa. Ah, disseram que é Covid. O Rafael esses dias aí, tá Covid. Mas eu creio que amanhã já vou estar bom. Falei, porque Covid mudou mesmo, né? De hoje para amanhã. No outro dia já estava a vozinha melhor, já está. Para de dizer: agora em quarentena, vai voltar a desgraça. Não, irmão. Se for, vai acabar em um dia. Vou ficar um dia mais ou menos, o outro já está bom. Acredita não, irmão? Claro, eu não estou falando de insanidade aqui não. Só estou falando de fé, irmão. Em nome de Jesus. Vai no médico, toma, né, Guga? Mas se for lá no Google, ele vai orar por você primeiro. Quando você recebe essa palavra nessa manhã?